Então, hoje eu vou comentar com os senhores, né, os números do nosso projeto Campo Futuro. O projeto Campo Futuro, ele é um projeto nacional, né, que a CNA coordena, e aqui no Rio Grande do Sul eu coordeno os levantamentos de custo de produção do nosso estado, junto com a CNA. A gente vai trabalhar aqui, a gente vai ver a última década de levantamentos, né, a gente vai ver alguns números dessa última década, e depois a gente vai trabalhar a safra 19 e 20, como é que foram os resultados que a gente verificou em painel. Importante a gente dizer, esse ano, por conta, né, do coronavírus, do isolamento social, né, que a gente teve, esse é um trabalho que normalmente a gente faz em uma semana, viajando no Rio Grande do Sul, são 6 praças diferentes, a gente trabalha Carazinho, Cruz Alta, Tupanciretã, Bagé, Camaquã e Uruguaiana. Claro que a gente não ia poder fazer essas viagens esse ano, porque elas normalmente são em maio, então já estava no auge aí da pandemia. Então, eu falei com o pessoal na CNA e a gente decidiu fazer um levantamento via videoconferência, algo totalmente novo, nunca foi feito isso na história, né, dos levantamentos do Projeto Campo Futuro, em 13 anos aí que a gente já tem levantamentos, nunca foi feito nesse modelo. E a gente fez, o Rio Grande do Sul ele foi o pioneiro nisso, foi o primeiro estado a fazer e, além de ser o primeiro estado, foi o primeiro estado a concluir o projeto Campo Futuro no levantamento de grãos, né, nesse ano. Então, assim, foi um ano emblemático para a gente, mas, graças a Deus, o trabalho ele continua muito bem vivo e com dados de ótima qualidade. Primeiro, eu vou trabalhar com os senhores a evolução do custo operacional total dos últimos 10 anos. Primeiro, para a gente falar, para eu elucidar para vocês o que seria o custo operacional total, ele é, digamos que, o nosso custo com os insumos, com as operações mecânicas, com os custos gerais ali que a gente tem na fazenda, custo com capital de giro, todo aquele custo que ele serve para a gente operar a lavoura, fazer a lavoura, colher a safra em si. E a gente também trata da depreciação nesse custo. E por que a depreciação é importante a gente ver? Para a gente ver se ao longo do tempo ele está conseguindo remunerar, além disso, a depreciação que ele está tendo no capital dele nesse período. Então, é muito importante porque se ele não remunerar o custo operacional total, quer dizer que no final aí de um período ele vai ter problemas muito graves para remunerar esse capital que ele tem e, além disso, ele vai ter um sucateamento do seu todo aquele capital fixo que ele tem, né? Então, a gente vai primeiro trabalhar o custo operacional total do arroz irrigado, e daí na região de Uruguaiana. Por quê? Porque a região de Uruguaiana é uma das nossas praças mais antigas que a gente tem de painel, né? Então, uma praça que já tem há muitos anos, que a gente vem trabalhando em cima dela. E como vocês podem ver, esse crescimento ele foi um crescimento muito significativo, o custo mais do que dobrou nessa última década. Uruguaiana apresentou seu custo máximo para o arroz irrigado nesta safra passada, agora, 19 e 20, né? Foi o custo mais elevado da história dos levantamentos. Então, a gente vê que é uma trajetória, e essa trajetória de aumento ela já vem se mantendo assim, há um certo tempo. Assim, já tem aí, a gente teve aí 4 anos seguidos de aumento, depois uma queda aí em 2018 e 2019, e depois um novo aumento, e um aumento bem significativo. Agora, quando a gente analisa o milho verão transgênico, né? Aqui em Carazinho, também em Carazinho, junto com Uruguaiana, são uma das praças mais antigas de levantamento de custo de produção que a gente tem. Então, exatamente por ser uma praça muito antiga, tanto Uruguaiana quanto Carazinho vão ser as praças que eu vou usar como referência para a gente depois ver os custos de soja, de milho, trigo e arroz desse ano, né? E depois eu ainda vou trabalhar as culturas irrigadas, né, mostrar os resultados dela, porque é importante a gente ver, né, ainda mais
numa safra que a gente teve uma estiagem muito forte no Rio Grande do Sul. Como vocês podem ver, o milho verão OGM, ele também tem uma trajetória de aumento similar ao do arroz, bem similar. Ele teve o seu maior custo verificado na safra 17/18. Entretanto, essa safra 19/20 ela é a segunda maior no histórico deles de custo operacional total. Então, ou seja, embora não seja a maior da história, ainda assim é muito relevante. Assim, é o segundo maior custo que a gente verificou na última década para o milho transgênico. Quando a gente vê os números da soja, e aqui os senhores podem me acompanhar, a soja teve um aumento maior de custo, né? Uma variação maior do que o arroz e o milho, né? A soja em Carazinho aumentou 178% nessa última década. Ela encontrou seu maior custo histórico na safra 18/19, entretanto, também, que nem o milho, o ano de 2019, o ano da safra 19/20, é o segundo maior na história dos nossos levantamentos. Então, embora não seja o ano mais elevado, ainda assim é um dos custos mais elevados que a gente já verificou nos levantamentos Campo Futuro. E agora, o trigo, né, em Carazinho, a gente vê que ele teve um aumento menos expressivo, né, que as outras 3 culturas. Ele é uma cultura de inverno, ele já tem, assim, ele oscila agora, assim, de um jeito um pouco mais estável, mas no caso do trigo, uma coisa que nos preocupa nem é o avanço do custo, mas sim o fato de que, historicamente, já faz muitos anos que é uma cultura que ela não consegue se remunerar, ela não consegue ter margens positivas, ela tem uma dificuldade muito grande nessa remuneração. A gente sabe que tem regiões que conseguem ter alguma melhora, assim, conseguem se remunerar, mas mesmo assim é uma cultura que já apresenta umas dificuldades grandes, assim, já há um longo período de tempo, né? A gente já vem trabalhando isso, né, institucionalmente, na FASU já vem falando desses problemas no trigo. Então, como os senhores podem ver, o custo ele vem aumentando e nas principais culturas de verão ele vem aumentando aí numa taxa altíssima, assim, a gente está trabalhando com números na ordem de mais de 10% anualmente. Então, a gente vê que essa trajetória ela ainda tem uma tendência a continuar aumentando. Agora, a gente vai trabalhar os resultados do arroz irrigado. Aqui eu vou trabalhar com vocês, como falei anteriormente, na região de Uruguaiana, para a safra 19/20. Como a gente pode ver, a gente teve um ganho de produtividade, né, um ganho bem significativo de produtividade, mas esse ganho de produtividade ele vem depois de uma safra 18/19, em que a região teve problemas com chuvas constantes no período de plantio, alagou grande parte das áreas de arroz lá, então se perdeu, por causa dessa chuva, uma parte da produção de arroz na região. Entretanto, no ano 19/20, como a gente já sabe, o arroz, às vezes em anos de calor intenso, claro, por ser uma cultura irrigada, ele não sofre tanto, e com a estiagem, com a falta de chuvas, mas nesse verão teve um período intenso, né, ainda mais de luz do sol, então fez com que a gente verificasse a melhor produtividade histórica do arroz na região. E, no mesmo sentido, a gente vê isso no preço, tá? Uma coisa muito importante, ele é realmente o melhor resultado de preço que a gente já verificou no trabalho do projeto Campo Futuro, né? Um aumento de 38% é um aumento bem expressivo. Hoje a gente já sabe que o preço do arroz ele já está muito superior a esse preço que a gente verificou. Só que uma coisa importante a se destacar é que a maior parte dos produtores de arroz, embora o preço se encontre elevado hoje, ele comercializou a sua produção na maioria, na grande parte da produção comercializada, foi nessa média de 55 com 80. Por quê? Porque grande parte desses produtores, eles já têm contratos
e eles já têm que entregar a maior parte da sua produção logo que eles têm o término da sua colheita. Às vezes até durante ali eles já estão entregando grande parte do produto. Então, grande parte desse ganho que hoje tem de preço, ele já não está mais na mão do produtor, né? Então, é importante a gente destacar isso. A maior parte do arroz transacionado pelos nossos produtores de arroz, pelos arrozeiros, eles foram com essa média mais baixa do que o que a gente vê hoje em dia no preço do arroz. E depois o Antônio até vai poder comentar isso também com os senhores com muito mais propriedade sobre a questão do preço do arroz. Então, a gente pode ver que o COT, né, o nosso custo operacional total, ele aumentou 11%, um aumento muito considerável, né? A gente tem um aumento de 25% na irrigação, que é um aumento que a gente já naturalmente verificaria, pelo fato que ano passado a gente perdeu, né, uma parte da nossa área por causa de alagamentos, né? E a gente também tem um aumento considerável no beneficiamento. Também por razões lógicas, como a gente teve uma produtividade muito maior, né? A gente teve um ganho aí de 28%, então o custo para se beneficiar esse arroz, ele acaba sendo também maior. Entretanto, mesmo com o aumento de custo, a gente teve um aumento muito bom na receita, muito importante, depois que a gente teve 2 anos de prejuízo, né, de margem negativa no custo operacional total. Então, assim, a gente, além de vocês verem aqui o prejuízo que a gente teve na safra anterior, na safra também 17, 18, o produtor de arroz ele enfrentou o mesmo problema. Então, depois de 2 anos consecutivos, a gente consegue remunerar as depreciações que antes ele não conseguia remunerar. E além disso, quando a gente trata do custo total, e o custo total, ele embarca aí também os juros de investimento, né, nesse capital fixo que ele tem na sua propriedade. Então, os juros para a gente remunerar esses investimentos que ele fez, né, no seu negócio, a gente vê que há 5 anos o produtor de arroz, 5 anos seguidos, eles não conseguem remunerar esses investimentos, tem dificuldades muito grandes para remunerar esses investimentos. E esse ano a gente teve a felicidade de ter uma margem positiva, uma margem muito boa positiva. Então, esse é um ano emblemático para o produtor de arroz, mas também um ano de uma recuperação muito importante que a gente já não vinha vendo há tempos, né? E aqui eu fiz um exercício que eu não vou fazer, que eu não fiz só para o arroz, eu fiz também para as outras culturas, mas eu peguei os nossos custos da safra 19 e 20 e apliquei o preço médio da safra 18 e 19. Digamos que eu peguei o preço, senhores, esse preço aqui que a gente viu de 40 com 50, em vez de 55 com 80, para a gente formar a nossa receita, tá? Então, se eu aplicasse fizesse esse exercício, né, a gente pode ver que a margem seria muito menor mesmo. A gente teria uma margem que conseguiria remunerar o custo operacional total, né, conseguiria remunerar ele depois de 2 anos, mas a gente teria o 6º ano consecutivo que o produtor de arroz não ia conseguir remunerar os seus investimentos, né, os juros dos seus investimentos, e nem remunerar o nosso custo de oportunidade da terra, ou seja, quem tem terras arrendadas teria uma dificuldade também muito grande de remunerar esses arrendamentos. Então, é importante dizer que o preço, do jeito que está, ele conseguiu dar uma tranquilidade que o produtor do arroz não tinha há muito tempo, um período longo de tempo que ele não tinha uma tranquilidade que nem ele está tendo esse ano para poder melhorar o seu negócio. Agora, quando a gente veja os resultados de milho, né, da safra 19 e 20, aqui na região de Carazinho, que é uma região muito importante aqui do Rio Grande do Sul, a gente pode ver que o milho teve uma quebra muito grande por conta da estiagem, uma queda de 32%. E o preço, embora ele tenha um aumento forte, né, expressivo,
ele não teve um aumento que acompanhou essa queda de produtividade, né? E, além disso, é importante a gente destacar que essa produtividade é a terceira pior verificada nos nossos levantamentos durante essa última década aqui que a gente está analisando, assim, que eu estou trazendo para vocês. Então, quando a gente trabalha aqui a questão de margem e rentabilidade do produtor de milho na região de Carazinho, a gente verifica que o custo operacional total ele teve um aumento de 3% comparado à safra passada. Esse aumento ele vem trazido pelos fertilizantes, também um aumento muito expressivo com os seguros. Claro que, logicamente, esse aumento com os seguros foi por conta da estiagem, né, da safra 19 e 20. O aumento, então, com o aumento de custo, uma produtividade inferior à do ano passado, a gente teve uma queda expressiva na receita, e a margem para a safra 19 e 20 foi de R$ 76, né, por hectare. Essa margem ela é praticamente um empate. Então, a gente está dizendo que o produtor ele praticamente empatou. E quando a gente vai explorar assim, os investimentos que ele tem, os custos de oportunidade com terra, ele não conseguiu remunerar esses investimentos, nem os juros desses investimentos, não conseguiu remunerar também o custo de oportunidade da terra, e, consequentemente, ele vai apresentar uma margem, quando se trata do custo total, negativa. Quando eu faço aquele mesmo exercício que eu expliquei para vocês ali no arroz, então aplicar os preços da safra 18 e 19 aos custos da safra 19 e 20, a gente vê que a queda da receita seria ainda maior e a gente ia convergir para uma margem bruta negativa. Ou seja, ele não conseguia remunerar nem as suas depreciações, também nem o seu custo com insumos, os custos operacionais mesmo da lavoura. Seria muito difícil, seria o pior resultado histórico dos 10 anos, até mesmo pior que a margem que a gente teve da safra, quando a gente teve a seca, né, na safra 11 e 12. Então, o produtor de milho na região se encontraria numa situação muito pior do que a gente vê hoje. E lembrando, tanto o milho quanto o arroz, e principalmente o milho, por conta de uma produtividade menor, grande parte dele já foi também comercializado durante a boca da safra ali, logo que eles colheram, exatamente por conta que eles não tiveram também muito como segurar produto, né, para conseguir aproveitar esse ambiente hoje de preços muito melhores, né, que a gente pode verificar no milho. E aqui a gente vai ver os resultados de soja, uma das culturas mais importantes do estado, né? Também na região de Carazinho, que é uma praça muito importante, uma das praças que a gente tem um período mais longo de levantamentos, né? A gente viu uma queda muito, muito significativa de 23% na nossa produtividade, então saindo de 62 sacos por hectare para 48, né? É uma queda forte, mas o preço ele aumentou no mesmo sentido. Então, como o preço ele aumentou no mesmo sentido, a gente tem uma certa, assim, anulou bastante desse efeito da queda de produtividade, né? Também o produtor de soja, por conta de ter menos produto, de se colher menos, né? Ele não pôde aproveitar para segurar muito essa produção, né? Para aproveitar esse ambiente assim de entre safra de preços mais altos. Então, grande parte, né, da safra de soja ela foi comercializada também já no período de colheita, né, logo depois da colheita, e a gente verificou aí um preço médio de R$ 82 reais por saco de soja, o que seria um preço hoje muito inferior ao que a gente está vendo no preço da soja hoje em dia, né? Aqui, como destaquei, essa é a terceira pior produtividade observada nos últimos 10 anos. Tá? Então, a gente teve uma queda significativa do COT, né, comparado com a da safra anterior, né, uma queda de 11% na RR e 8% na intacta. Né? Dessa queda foi advindo um custo menor com sementes.
E daí, por que o custo foi menor com sementes? Na safra passada, né, na 18/19, a região de Carazinho, ela enfrentou problemas no período de plantio, né, de chuvas, e tiveram de replantar 20% da área deles. Então, eles tiveram um custo bem mais elevado com sementes. Entretanto, né, a receita ela caiu 5%, né, em ambas as tecnologias, né? Ambas as tecnologias apresentam produtividades iguais, né, na região. E esse é o segundo ano consecutivo que o produtor de soja não consegue remunerar o seu custo total da lavoura. Ou seja, segundo ano consecutivo que ele não consegue remunerar esses juros investidos em capital fixo, né? A gente vê que, embora ele tenha um ganho aí de margem bruta, né, comparado com o ano anterior, esse ganho de margem bruta ele está muito mais relacionado a essa diminuição no nosso custo operacional total, né, do que tanto no preço. O preço ajudou muito, né? Ele ajudou muito a suavizar esse efeito da queda de produção, mas também um custo menor ajudou bastante para a gente ter uma margem melhor que a do ano, que a da safra passada, né? Quando a gente trabalha agora com a margem bruta, mas fazendo aquele mesmo exercício que eu fiz anteriormente, aplicando os preços da safra anterior, né, da safra 18 e 19, a gente veria que ele ia convergir para uma margem bruta negativa, ele teria prejuízos, ele não conseguiria pagar as suas depreciações, né, seu capital fixo, e essa seria a primeira vez na região de Carazinho, se houvesse preços naquela média do ano passado, que a gente não conseguiria remunerar o cote da soja na região de Carazinho. Região de Carazinho uma região de alto nível, né, na produção de soja, né? Precisa destacar isso. E quando a gente considera outras praças levantadas, e a gente tem mais outras praças que a gente levanta soja, como Camaquã, Bagé, Tupanciretã e Cruz Alta, a soja sequeiro ela enfrentou problemas no mesmo sentido e até mesmo não conseguiu remunerar o custo operacional total em algumas tecnologias e também em algumas praças, né? Então é bem importante destacar que, embora o preço esteja elevado, ainda assim foi um ano assim, de dificuldades, né? E no caso, a região de Carazinho foi o segundo ano que eles não conseguiram seguido pagar os seus investimentos aí, o seu custo de oportunidade da terra, que eles historicamente conseguiam pagar com muito mais tranquilidade. E os resultados de trigo na safra 19 e 20, a produtividade ela aumentou, né? A safra, o trigo, que é uma cultura de inverno, ela teve um aumento de 14%. O preço ele também teve um aumento significativo de 7%. A gente está falando aí na melhor cotação histórica da última década de levantamentos na região. Então, é um preço significativo. A gente sabe que hoje o preço ele já está também num patamar mais elevado do que esse que a gente verificou, né, no trigo. Mas o trigo ele enfrenta, como eu falei lá no início da nossa apresentação, né, quando a gente analisou os 10 anos, ele enfrenta dificuldades históricas para se remunerar e dificuldades históricas para remunerar o custo operacional total. Então, embora ele tenha tido resultados positivos, embora ele tenha tido a melhor cotação dele nos últimos 10 anos, ele continua apresentando uma margem negativa, ele continua apresentando dificuldades para se remunerar. E dificuldades para remunerar até mesmo a depreciação e o seu custo operacional, ou seja, os seus insumos, as suas operações mecânicas, a sua mão de obra. Então, são dificuldades muito mais críticas, assim. E quando eu faço aquele mesmo exercício, né, comparando com os preços da safra anterior, ela, claro, tem uma piora de margem aí de 7%, ela continua sendo uma margem negativa, então, assim, ele tem uma dificuldade que ela não se trata mais tanto de uma coisa conjuntural, e sim já muito mais uma dificuldade estrutural que a gente está vendo dentro da produção de trigo nos últimos anos.
E aqui, né, é importante nós comentarmos os resultados de soja e milho irrigados, por a gente ter passado por um período de estiagem, né? Então é importante a gente ver como é que são os resultados das culturas irrigadas. Aqui eu estou analisando a soja intacta e o milho irrigado, milho também transgênico, né, irrigado na região de Cruz Alta, né? Como vocês podem ver, analisar aqui comigo, a gente teve uma queda significativa na produção de soja, a gente está falando de 22%, uma queda de 22%, uma queda forte, até mesmo para as culturas irrigadas, né? E uma queda de 18% no milho. E por quê? Embora não tenha faltado, não possa ter faltado água, né? Ter irrigação, a temperatura muito elevada no nosso verão fez também com que o desenvolvimento das plantas fosse prejudicado, né? E a gente tem essa queda muito grande, assim, expressiva de produtividade, até mesmo nas culturas irrigadas, né? Quando a gente analisa aqui os preços, né, verificados, tanto da soja quanto do milho, a gente vê aumentos expressivos de preço, né? Cotações bem expressivas, a gente vê o recorde até mesmo, desde o início dos nossos levantamentos, né? O produtor de culturas irrigadas, claro, como ele não teve como ele ainda assim teve uma produtividade que teve queda, mas assim, ainda assim foi uma produtividade boa, assim, em termos de comparação com o sequeiro, né? Ele conseguiu ter um pouco mais de produto para guardar, para poder fazer transações e comercializações num ambiente de preços mais elevados. Mesmo assim, a gente pode ver que o preço ele não é muito mais elevado do que a gente viu ali nas culturas de sequeiro, ali no caso da soja, que foi R$ 82, tá? Então, como foi visto, mesmo tendo queda de produtividade, a gente teve uma queda no custo operacional total de 7% e 9%, respectivamente, aí, de 7% na soja, 9% no milho. Ambos os casos, as quedas nos custos elas foram puxadas pelos fungicidas e herbicidas, né? O clima seco, de certo modo, ele contribuiu, né, para a gente combater essas pragas, né? Embora a gente teve queda de produtividade. E a margem bruta, né, em ambas as culturas registrou seus recordes históricos, né? Registrou as melhores cotações históricas, também puxado pelo preço, né? Claro que grande parte de um custo menor, né, e a gente está falando de um custo de 7%, 9% menor, impacta muito nessa margem, né, faz com que a margem fique muito melhor também, quando se tem uma queda de custo. Entretanto, se a gente fizesse o mesmo exercício que eu fiz nas culturas ali em sequeiro, né, a gente e verificasse os preços da safra anterior, a gente teria uma margem muito menor que a da safra 18 e 19. A queda de produtividade ia afetar muito, né, os resultados de margem e a gente não verificaria esses ganhos históricos. E também uma coisa muito emblemática, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, é que ele não ia conseguir pagar o seu custo total, ou seja, ele não ia conseguir remunerar os seus investimentos, nem o custo de oportunidade da terra, o que seria pela primeira vez verificado nas culturas irrigadas. Então, assim, é muito importante destacar que, por mais que a gente tenha margens históricas, se a gente não tivesse um preço nesse patamar que a gente conseguiu, ele não ia conseguir remunerar os seus investimentos e ele não ia ser tão tranquilo como foi essa safra, e a gente teria enfrentado dificuldades muito maiores por causa da estiagem, até mesmo nas culturas irrigadas. Então, aqui para a gente concluir, né, como a gente pode ver nos primeiros slides, né, os custos de produção mais do que dobraram, né, na maioria das culturas nesses últimos 10 anos. Ele tem uma tendência de se perpetuar futuramente, esse aumento, né, na trajetória de aumento do custo. O arroz, né, como a gente viu, ele apresentou o melhor resultado histórico, né, reflexo de uma melhora de rendimento e de preço. Então, dois elementos que foram num sentido positivo para a receita, né?
Entretanto, ela já é uma cultura que vem enfrentando longos períodos de margens negativas, grandes dificuldades de remunerar os seus investimentos. Então, o que eu trago, né, e que digo para quem são os arrozeiros é que o ano de 2020 ele vai ser um ano chave para que se recupere caixa, um ano chave para que a gente coloque a casa em dia, assim, né? Coloque as suas operações aí, o seu negócio, né? No verde, né? Melhore os seus resultados, principalmente financeiros, né? E possa ter uma tranquilidade, né? Esperar ter uma tranquilidade futura maior com isso. A produtividade, como a gente viu de soja, milho e sequeiro, ela foi muito afetada mesmo. E se não fosse essa conjuntura de preços excepcionais que a gente está vendo no ano de 2020, esses resultados de margem bruta teriam sido muito piores que os observados. Em alguns casos, como no milho, teria sido muito pior até mesmo que a safra de 2000, que a estiagem de 2012, que foi uma estiagem muito severa aqui no estado, que comprometeu muito o estado, principalmente em termos de PIB, né? As culturas irrigadas, né, elas conseguiram mitigar em maior ou menor proporção os efeitos da seca, né? Elas alcançaram margens brutas positivas, e isso foi muito importante, né? Conseguiram pagar o seu custo total, remunerar os seus investimentos, né? Esses juros, né? Que a gente não viu no caso da soja e do milho sequeiro, embora remunere seu custo operacional total. No caso dos investimentos, quando a gente está tratando do custo num nível ainda mais, digamos assim, outro nível de custo, né, que é remunerar juros de investimentos, não foi alcançado. Entretanto, na cultura irrigada, a gente conseguiu observar essa remuneração. Então, com esse dólar elevado e a conjuntura que, claro, foi criado pela pandemia, né, favoreceu o Brasil, de certo modo, consolidou ele como grande fornecedor de commodities em nível mundial. Por consequência disso, se elevou também o preço no mercado interno, mas isso também é uma coisa que a gente verifica, né, no mercado internacional, então não é uma exclusividade do nosso mercado, como foi alguns anos atrás, quando a gente via que era, na realidade, mais um efeito cambial, que fazia com que o nosso preço fosse atrativo, né? E ele conseguiu sustentar até certo nível, né, como eu falei, até certo nível ali no custo operacional total, um ganho de margem, né, para as culturas que foram afetadas pela estiagem desse ano. Entretanto, né, com o dólar elevado, a gente já observa aí uma inflação no custo de produção, aqui verificado pelo nosso índice de inflação do custo de produção, né? A gente já vê que no acumulado de 12 meses a gente tem um ganho aí de 4,14%, né? Então a gente já vê aí uma tendência que possa acontecer um custo de produção mais alto da história para a safra 2021. Então a gente já pode pôr isso assim no horizonte, né? E claro, daí a gente trabalha além desses fatores que são fatores de mercado, né? A gente também tem alguns fatores que são questões políticas, a gente tem uma reforma tributária acontecendo, né, sendo colocada em pauta aqui hoje no Estado, e é uma reforma que até agora, da maneira do qual ela está sendo proposta, né, ela pode vir a acarretar num aumento ainda maior do custo, sendo que a gente já verifica aí um padrão de mercado que tende a ter também um aumento futuro para o custo de produção.